Jesus misericordioso. Espera só um pouquinho. Ai, meu Deus. Coloquei agora. Gente. Tô aqui já há mais de uma hora falando com vocês e nada de gravar. Mas tudo bem, eu também vou mandar material para vocês, não tem problema. Então, voltando aqui. O poder reformador, ele é aquele que está previsto no artigo 60, é aquele que vai aprovar as PECs, os projetos de emenda à Constituição, e ele tem algumas características. Primeira, ele é subordinado ou secundário, retirando seu fundamento do poder constituinte originário, por ter sido por ele previsto e estabelecido. 2, ele é limitado, por ter seus limites definidos pelo poder constituinte originário. E 3, ele é condicionado, devendo observar as regras estabelecidas para a reforma constitucional pelo poder constituinte originário. Então, agora, aqui eles falam também das cláusulas pétreas, que a gente já falou na aula passada, mas só recapitulando aqui. Eita, nós. Só um pouquinho. Bom, nós temos as cláusulas pétreas, que nós já falamos na aula passada, e só recapitulando, as cláusulas pétreas são reforma federativa do Estado, separação dos poderes, voto direto, secreto, universal e periódico, e os direitos e garantias fundamentais. Ou seja, qualquer matéria que seja colocada à votação, tentando alterar a forma federativa do Estado, a separação dos poderes, o voto direto, secreto, universal e periódico, e os direitos e garantias fundamentais, não pode ser votada. Inclusive, sob pena de termos uma PEC, uma emenda à Constituição inconstitucional. Ô, Sandra, mas como que uma emenda à Constituição pode ser inconstitucional? Ela pode ser inconstitucional porque, por exemplo, os deputados, tecnicamente, eles não têm que entender sobre constitucionalidade ou inconstitucionalidade da norma. Até porque quem vai decretar isso é o Poder Judiciário. O que eles vão fazer? Obviamente que eles têm técnicos que vão orientar a votação, que vão orientar a forma de escrita, mas eles têm que respeitar os trâmites do processo legislativo de votação. E vamos imaginar que uma PEC ela tenha sido votada de uma maneira inadequada, ou que ela, no final das contas, ela vai ou afrontar a forma federativa do Estado, ou a separação dos poderes, ou voto direto, secreto, universal e periódico, ou os direitos e garantias fundamentais, é possível ajuizar uma ação junto ao STF para que o STF declare esse projeto de emenda, caso ele tenha sido aprovado, né, inconstitucional. Por quê? Porque afrontou esses incisos aqui do artigo 60, parágrafo 4, ok? Então, mesmo uma emenda à Constituição tem que obedecer o que está previsto no texto constitucional. Por quê? Porque o poder constituinte porque o artigo 60 faz parte do rol do direito constituinte originário. E as emendas, elas fazem parte do rol das reformas que podem acontecer.
Então, essas reformas aqui, ó, que vem do poder reformador, elas fazem parte do poder constituinte derivado. E o poder constituinte derivado deve obediência ao poder constituinte originário. Por quê? Porque o poder constituinte derivado só existe porque o direito, o poder constituinte originário assim determinou, assim estabeleceu, assim desenhou e imaginou. Tudo bem até aqui, gente, ou não? Tá muito rápido? Vocês querem que eu volte alguma coisa? Tá tranquilo? Tem alguma dúvida? Tranquilo. Glauber, Sabrina, Sheila, estava aqui, não sei se ainda tá, Júlio. Tudo certo. Glauber. Tudo certo. Tudo certo. Tudo bem, professora. Diga, Patrícia, você tá bem? Tô bem, tô quietinha hoje, só observando. Então, E anotando. Tá tranquilo, tá favorável? Tá sim. Então tá bom. Então eu vou seguir, gente. Por favor, se alguém tiver alguma dúvida, é só abrir o microfone e perguntar que a gente responde. Essa matéria, ela é um pouco mais chatinha mesmo, então a gente tem que prestar atenção em todos os detalhes para que depois a gente não perca o foco. Diga, Eduardo. Ok. Não, na verdade, não. Eu abri o microfone por acidente. Estou fechando. Então tá bom. Então, gente, e por fim, dentre aquilo que a gente chama de poder constituinte derivado, a gente tem o poder constituinte derivado decorrente, que é aquele que se refere ao poder dos estados de elaborar as suas próprias constituições estaduais. E vocês se lembram, na semana passada, quando eu trouxe o decreto de intervenção no Rio de Janeiro, que, inclusive, no decreto falava dos artigos da Constituição Federal e também da Constituição do Estado do Rio de Janeiro? Vocês se lembram que a gente leu aquele decreto? Sim. Então, ali naquele decreto, ele faz menção a normas previstas no texto constitucional e também as normas previstas na Constituição do Rio de Janeiro. Ok? Então é importante. A gente tem uma tradição aqui no Brasil que a gente fala pouco das constituições estaduais. Porque a gente sempre foca muito no texto constitucional federal. Mas nós temos sim o poder constituinte decorrente determinando que os estados têm as suas próprias constituições. Como tarefa de casa, eu tinha pedido para que vocês trouxessem textos de constituições de outros estados. E eu gostaria de saber se vocês fizeram essa tarefa bonitinha. Aí pode ser, de repente, ler o artigo 1º, ou até o 5º, então só o preâmbulo, alguma coisa nesse sentido, porque também a gente não pode se estender muito sobre isso. Mas se vocês tiverem feito a pesquisa e quiserem falar, eu sou todo ouvidos. Ninguém fez? Eu fiz. Você fez de qual estado, Eduardo? Eu também fiz. Eu fiz do Rio Grande do Sul. Ah, baita! Que barbaridade, tchê. Patrícia, você fez qual estado? Foi a Patrícia que fez? Foi eu, Sabrina. Oi, Sabrina, você fez qual estado? De São Paulo. Perfeito. Então, vamos fazer o seguinte: a gente pode ler o artigo do 1º ao 5º de São Paulo e do 1º ao 5º do Rio Grande do Sul, só para a gente fazer um comparativo, pode ser? Pode. Então, começo? Tá bom. Você que sabe. Eu achei. Damas, né, Eduardo? Ah, sim, pode ser. Vamos lá, Sabrina. O que dizem os primeiros artigos da Constituição do Estado de São Paulo? Peraí. Tô esperando. Artigo 1º.
O Estado de São Paulo, integrante da República Federativa do Brasil, exerce as competências que não lhe são vedadas pela Constituição Federal. É para ler até o qual? Pode ler até o quarto. Ó, você viu o que você falou? Ele vai fazer aquilo que não é vedado pelo texto constitucional, ou seja, ele não tem o poder constituinte limitado, né? Ele tem uma limitação, ele tem uma vedação. E olha que interessante, já logo de cara a gente já lembra do poder constituinte decorrente aqui, derivado e decorrente. O quarto, o quinto tem aquele mais grandão com um monte de incisos, não é? Isso. Então lê até o quarto só. Artigo 2º. A lei estabelecerá procedimentos judiciários abreviados e de custos reduzidos para as ações cujo objetivo principal seja a salvaguarda dos direitos e liberdades fundamentais. Perfeito. Artigo 3º. Pode ler no 3º. Artigo 3º. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que declararem insuficiência de recursos. Artigo 4º. Nos procedimentos administrativos, qualquer que seja o objeto, observar-se-ão, entre outros requisitos de validade, a igualdade entre os administrados e o devido processo legal, especialmente quando a exigência da publicidade ao contraditório, da ampla defesa e do despacho ou decisão motivados. Perfeito. Eduardo, artigo do 1º ao 4º da Constituição do Rio Grande do Sul. Certo, mas eu só queria fazer uma observação no preâmbulo, porque no preâmbulo ele nos lembra do poder constituinte derivado decorrente. Então, só vou ler um pedacinho do preâmbulo. Nós, representantes do povo rio-grandense, com os poderes constituintes outorgados pela Constituição da República Federativa do Brasil, voltados para a construção de uma sociedade fundada nos princípios da soberania popular, da liberdade, da igualdade e da ética. Então, aqui nesse pedacinho, ele remonta no preâmbulo ao poder constituinte derivado decorrente. Eu achei interessante. Entendi. Ótimo. Tá? Quando ela fala que remete à Constituição. Artigo 1º. O Estado do Rio Grande do Sul, integrante com seus municípios, de forma indissolúvel da República Federativa do Brasil, proclama e adota, nos limites de sua autonomia e competência, os princípios fundamentais e os direitos individuais, coletivos, sociais e políticos, universalmente consagrados e reconhecidos pela Constituição Federal a todas as pessoas no âmbito de seu território. Esse foi o 1º artigo. Perfeito. Segundo artigo. A soberania popular será exercida por sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com igual valor para todos e nos termos da lei mediante: 1º, plebiscito; 2º, referendo; 3º, iniciativa popular. Artigo 3º. É mantida a integridade do território do Estado. 4º, artigo 4º. A cidade de Porto Alegre é a capital do Estado e nela os poderes têm sua sede. Muito bom. Vocês viram como são diferentes? A Constituição do Estado de São Paulo e do Rio Grande do Sul? Você sabe por que eu optei por pesquisar do Rio Grande do Sul? Não. Porque a minha formação é da área de Geografia e História, né? O Rio Grande do Sul protagonizou no passado um evento que era a separação da federação. E isso ainda tem. Sim, claro que tem. Muitos que ainda pregam essa ideia de uma separação. Eu quis ver se havia na Constituição lá, de alguma forma,
Claro que é vedado pelos artigos da Constituição Federal, mas se haveria alguma coisa que remetesse à historicidade. E aí eu descobri que há coisas que se remetem à historicidade justo quando eles retomam a ideia do que é indissolúvel o Rio Grande do Sul e seus municípios. Eu achei que era uma meia-culpa que era feita aqui. Achei interessante. Entendi. E eles falam da soberania popular também. É engraçado isso, fala do voto, né? Você vê que é uma forma diferente de construir, logo de cara, os primeiros artigos, diferente da de São Paulo, né? São Paulo, tu já está falando das liberdades individuais, do acesso ao judiciário, e o Rio Grande do Sul já vai lá e já coloca a soberania popular também, já fala sobre a questão de votação, enfim. De novo, a gente vê... Oi? De novo, a gente vê a história refletindo, né? Tanto na Constituição Paulista, paulista no sentido dos valores paulistas, né? E dos valores mais tradicionais do Rio Grande do Sul. Fica bem claro. Exatamente, é isso mesmo. Mas alguém trouxe alguma outra Constituição de algum outro estado? Professora? Quem está falando? Matheus. Ai, Matheus, eu não estou te vendo aqui, mas tudo bem? Tudo com a senhora. Boa noite tudo a todos. Bem. Agora eu estou te vendo. A senhora está me vendo? Estou te vendo. Mas a minha câmera está desativada. Ah, meu filho, engano seu. Bom, enfim. Mentira, eu não tô com... que susto, hackeou meu computador. Tá todo mundo de moletom, né? De pijama. Tô cabelo bagunçado, enfim. Professora, eu não tô com... Eu fiz a pesquisa, não tô com a Constituição do Estado de São Paulo na mão, mas eu pesquisei a lei orgânica também do município de Taboão da Serra. Que bacana. Eu observei, isso é uma observação apenas, que as três que eu pesquisei, se não citam a Constituição diretamente, tacitamente, elas falam sobre a Constituição, falam que estão estão abaixo da Constituição, respeitam o que apregou a Constituição Federal. Exatamente. Quando eu digo tacitamente, quando, por exemplo, a colega falou, eu não lembro que município ela falou de lei orgânica, quando fala de ampla defesa, que está na Constituição também, federal, por exemplo. Então, as que eu pesquisei, eu verifiquei que é possível ver bem nitidamente que elas se submetem à Constituição Federal. Exatamente, é isso mesmo. Então, tem alguns doutrinadores que eles falam que os municípios não têm o poder constituinte derivado decorrente. Eu acho isso muito questionável, né? Porque se a gente for realmente pensar numa federação onde a gente tem entes, repartições administrativas locais, que são os municípios, regionais e a federal, mas enfim. Então, até que no livro está dizendo aqui, né? Os municípios não possuem poder constituinte derivado decorrente. Isso é uma interpretação, tá? Tem doutrinadores que entendem que tem e tem outros que entendem que não tem. Mas o importante disso tudo é que as constituições elas sempre façam referência ao texto constitucional, as constituições estaduais, e que os municípios façam também sempre referência, sempre obediência às constituições estaduais, tá? Então, a gente fica nesse sistema. As constituições estaduais obedecem ao texto federal, e as leis dos municípios, elas guardam respeito
as constituições estaduais, que, por sua vez, já estão respeitando, já estão em conformidade com a Constituição Federal, e acaba que aí todo o sistema de organização dos entes federativos se subordinam ao texto constitucional. Entenderam? Então, fica construído de uma tal forma que todo mundo obedece o texto constitucional. Tá bom? Tudo bem, gente? Sim. Então, vamos lá. Então, vamos assimilando aqui. Pam, pam, pam. Gente, uma outra coisa importante e que... Professora, só um minutinho. Professora? Oi, Eduardo. Eu sou chato. É que agora me ocorreu um negócio aqui e eu não posso passar sem pensar nisso. Sem pensar nisso. Eu posso entender que o município, ele é parte da federação, porque assim a Constituição determina que o Estado e os municípios são entes autônomos da federação. Exatamente. Correto. O poder constituinte originário, ele é poder de primeiro grau, não é? Sim. E o poder constituinte derivado, decorrente, a gente pode entender que ele é um poder de segundo grau. Sim. Só estou construindo o meu raciocínio. Eu Claro. posso entender que ele é um poder constituinte de segundo grau. Eu partiria do princípio que, bom, então, ok, o município não detém esse poder derivado decorrente, justamente por ser esse poder derivado decorrente, um poder de segundo grau, talvez? Não, é porque o que acontece é o seguinte: tem muitos constitucionalistas que eles entendem que, por exemplo, se tiver uma lei municipal inconstitucional, ninguém vai até o STF, por exemplo, que é o órgão que vai cuidar das questões constitucionais, porque dizem que só pela forma federativa como foi construída, somente os estados que cuidam dessa questão. Que somente as leis estaduais e federais se submeteriam ao controle de constitucionalidade. Só que, na verdade, eu também não posso ter uma lei municipal inconstitucional. E eu também não posso ter um município sem que eu tenha uma lei, uma carta política que organize. Então, tem pessoas que falam assim, não, em que dos municípios precisarem de uma carta política, de uma lei orgânica para se organizar, a gente também não pode dizer que isso vem do poder constituinte, isso vem, na verdade, decorrente, e isso vem, na verdade, do princípio da legalidade. Porque poder constituinte decorrente somente os estados têm. É uma forma de interpretar o texto constitucional, que eu não concordo. Eu acho que os municípios, principalmente, porque a gente precisa dar uma outra configuração para os municípios. Porque, de fato, quem cuida dos assuntos locais, dos assuntos da comunidade, é o município. Né? Então, esses doutrinadores que entendem que não existe o poder constituinte para os municípios é porque eles entendem a federação em nível estadual, tão somente. Mas existem outras pessoas que entendem que a gente pode capilarizar esse princípio e pode aplicar também aos municípios. Então, eu acredito que possa. Tudo bem, na prova de vocês, a gente não vai... se eu for fazer alguma questão, eu vou fazer de acordo com o livro, eu não vou criar nenhuma polêmica, só estou explicando para vocês o meu ponto de vista. E tudo bem, gente, no direito, a gente não precisa concordar o tempo todo com todo mundo. Cada um tem seu ponto de vista de acordo com determinado tipo de construção. Eu, inclusive, acho que os municípios são a base de várias
potências políticas, econômicas. Então, eu não posso defender que os municípios não têm esse poder constituinte decorrente e que ele não tenha o poder de criar a sua própria carta política. Mas Até isso porque, até porque geograficamente ninguém mora no estado, mas todos moram no município, né? Pois é, entendeu? Então, eu, assim, essas interpretações que colocam os municípios, assim, sem voz, sem considerar que ele tem poder constituinte, eu não gosto. Porque, realmente, gente, as coisas acontecem nos municípios. As pessoas moram nos municípios. As pessoas têm o seu domicílio fiscal no município, sabe? Então, por isso que eu... obviamente, repito, se eu for fazer alguma pergunta na prova, se eu for fazer alguma questão, eu vou considerar o que está no livro, porque eu não quero criar polêmica, óbvio, mas eu só estou mostrando para vocês porque eu discordo desse ponto de vista, entenderam? Mas está tudo certo. Aí vocês podem concordar, vocês podem discordar, não tem problema. No direito não tem problema discordar. Aliás, no direito a gente tem vários pontos de vista. E está tudo certo. Tá tudo bem. Tá bom, gente? Gente, perfeito. Desculpa, eu que peço desculpa pela minha coisa, mas eu não conseguiria passar sem pensar nisso. Imagina, Eduardo, a gente tá conversando. A aula é interessante porque ela é uma troca. Às vezes, os alunos também fazem umas reflexões que eu falo, olha, eu não tinha pensado nisso, eu acho que eu vou começar a pensar dessa forma, enfim, só um pouquinho, eu estou aqui tentando equilibrar porque o meu... Então, isso daí depende muito da interpretação, e todo mundo interpreta do jeito que tem que interpretar mesmo, tá tudo certo, não tem errado, tá tudo certo, tá tudo tranquilo. O importante aqui ai, gente, o meu tripé de mesa, ele quebrou, eu tô improvisando que vocês nem imaginam como que tá, para ficar bonitinho. Pronto. Bom, agora, gente, a gente falou do poder constituinte originário, do derivado e tal, mas tem um aspecto muito interessante do direito constitucional e que exige de nós, operadores do direito, muito estudo e muita atualização. Por quê? A nossa Constituição, ela é orgânica. Para além daquelas reformas que são previstas, além daquelas reformas que são previstas, nós temos também alguns artigos que eles, na verdade, eles não são PEC, nada disso, mas eles alteram o entendimento do texto constitucional. E a nossa Constituição, ela admite isso. Então, quando tem algum assunto, por exemplo, que um grupo deseja ter um determinado direito, ele pode se valer de algum artigo da Constituição e pedir para que o STF interprete aquela Constituição da maneira que for benéfica, da maneira que for favorável. Então, olha que interessante. A norma jurídica é fruto da interpretação dos textos legislados. Então, gente, o direito, ele é interpretação o tempo todo. Por isso que eu acabei de falar para vocês. Eu interpreto essa questão do poder constituinte decorrente com relação aos municípios de um jeito. Tem outros doutrinadores, tem outros juízes que interpretam de outro, e tudo bem, porque direito é isso mesmo. Direito é interpretação. Nesse sentido, a mudança de entendimento dos tribunais acerca dos enunciados constitucionais, também se configura como manifestação do poder constituinte derivado reformador. Então, agora eu estou trazendo um elemento novo para vocês.
Como poder constituinte derivador, eu tenho primeiro PECs, né, que são os projetos de emenda constitucional, que são votados e aprovados, desde que respeitem o rito constitucional e desde que não seja cláusula pétrea. Mas nós também temos um poder constituinte derivado do formador, que são, na verdade, as interpretações do judiciário. Mas não é qualquer judiciário, tá, gente? É o STF, tá? Supremo Tribunal Federal. O STF fica em Brasília e é a Suprema Corte Brasileira. E é só a Constituição, perdão, e é só o STF que tem esse poder de reinterpretar o texto constitucional, concedendo direitos ou estipulando deveres. Tá? Então, olha que interessante. Então, a gente tem, primeiro, que o poder constituinte derivado do informador pode vir com uma reforma, perdão, com uma revisão formal, que é uma PEC, que é uma emenda à Constituição, e também uma revisão mais informal, por meio da chamada mutação constitucional, com alteração apenas da interpretação do texto, que é de competência do STF. Tá? Aqui, gente, o STF, ele não vai aprovar nenhum tipo de lei, porque ele não tem competência para isso. Quem tem competência para deliberar e aprovar normas e leis e emendas à Constituição é somente o Legislativo. Aqui, o que o Judiciário vai fazer é interpretar uma norma constitucional e, com essa interpretação nova, ele pode, o STF, conceder novos direitos ou impor novas obrigações. Tudo bem? Então, aqui, ó, com alteração apenas da interpretação do texto. Que é da competência do STF. A revisão informal se materializa como manifestação do poder chamado constituinte difuso. Gente, poder constituinte difuso, vocês congelam essa informação, porque é um assunto que está relacionado a formas de acesso ao STF, e a gente vai ver mais para frente. Então, faz de conta que essa frase aqui nem existe, para não confundir vocês, tá? Vamos apagar aqui. Faz de conta que ela nem existe. Pronto. Acabo por aqui. Exemplificando. Recentemente, o STF enfrentou a questão que ensejou a chamada mutação constitucional, quando reconheceu na ação direta de inconstitucionalidade e na arguição de descumprimento de preceito fundamental a união homoafetiva, conferindo nova interpretação ao artigo 226 da Constituição Federal. Porque esse artigo 226 falava, na verdade, que família que a configuração da família era a configuração que a gente fala de família doriana, né? Mãe, pai e filhos. E, na verdade, a gente verifica que a sociedade brasileira é muito diferente desse arranjo. E que, inclusive, boa parte das famílias brasileiras não é construída desse jeito, pai, mãe e filhos. É uma outra configuração. Então, e algumas famílias, algumas uniões homoafetivas, algumas pessoas que estavam nessa situação, elas pediram para que o judiciário reconhecesse essa condição e, a partir daí, que os direitos de família fossem, portanto, reconhecidos, como, por exemplo, o direito à filiação. Então, a partir do momento que o STF reinterpretou essa norma, o artigo 226 da Constituição, e considerou também que aqueles lares onde existiam uniões homoafetivas poderia ser considerado como uma família e que, portanto, os desdobramentos atinentes relativos às famílias também poderiam e deveriam ser aplicadas às famílias agora homoafetivas, por exemplo. Tá?
Então, o que deu ensejo, inclusive, a possibilidade de adoção por casais homoafetivos. Ô, Sandra, Oi, professora, estou te ouvindo. no artigo 226, a família é a base da sociedade, tem especial proteção do Estado, né? O artigo vai assim. O casamento, aí vai. O casamento, no inciso 3º, para efeito de proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre homem e mulher como entidade familiar. Uhum. Foi aqui que houve essa interpretação, é isso? Sim, exatamente, Tá. porque agora não é só homem e mulher, agora é engraçado, a lei não foi alterada, porque olha que interessante, a partir dessa definição do que é família, o Código Civil definiu todas as regras de casamento. O Código Civil ainda não definiu a regra para as uniões afetivas, mas existe uma resolução do CNJ que fala o passo a passo, como as pessoas devem ir nos cartórios, como elas devem, quais são os trâmites legais que ela tem que fazer para conseguir que seja declarado esse casamento, que é um contrato, na verdade, né? Do ponto de vista do direito, o casamento é um contrato. E tem várias consequências disso. Tem consequências de filiação, tem consequências patrimoniais, tem consequências de estado civil, tem uma série de consequências. Então, a partir desse entendimento do STF, foi possível, inclusive, que essas consequências da vida civil fossem aplicadas não somente às uniões existentes havidas entre homens e mulheres, mas também naquelas uniões havidas entre pessoas do mesmo sexo. Tudo bem? Tudo bem, Eduardo? Perfeito, perfeito, perfeito. Tá? Pessoal, tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Vou prosseguir também. Vou prosseguir. Bom, então a gente já avançou bastante, hein? A gente já falou do poder constituinte, derivado decorrente, já falamos do reformador, já falamos que o reformador ele tem tanto aspectos como também a mutação constitucional, que é a nova interpretação que o STF dá ao texto constitucional. E além dessa mutação constitucional, nós devemos conhecer também um outro instituto jurídico que vem ganhando espaço no estudo da hermenêutica constitucional. O que é isso, hermenêutica? É interpretação, gente, são técnicas de interpretação. Direito, como eu falei para vocês, é interpretação. Direito não é só um conjunto de leis. Se a gente não souber interpretar o texto constitucional da forma correta, ele simplesmente vai ser texto constitucional, não vai ser mais nada além disso. Vai ser um conjunto de normas vazias que não serão aplicadas para nada. Então, é importante que a gente tenha a hermenêutica, é importante que a gente... Ai, meu Deus, eu tô... Ó, que pessoa mais atrapalhada. Bom, isso agora está certinho. Então, é importante que a gente tenha parâmetros, que a gente saiba interpretar, que a gente saiba dar os significados corretos, que a gente consiga alterar realmente a realidade através do texto constitucional. Bom, e o direito brasileiro, ele conversa com vários outros direitos do mundo. Então, às vezes, existe uma técnica de hermenêutica, uma técnica de interpretação bacana, por exemplo, na corte portuguesa. Então, os ministros do STF, eles assistem palestras, eles compram livros, eles se interam daquilo. Às vezes, existe uma técnica interessante nos Estados Unidos, então eles vão até a Suprema Corte Americana, estudam, né? Tentam trazer aquele conceito, aquela técnica para o nosso direito. E assim, a gente também agora, no nosso texto constitucional, a gente
percebe que existe um instituto que chama derrotabilidade, que, olha aqui o conceito que é interessante, que tem por fundamento a impossibilidade de um legislador antever todas as possibilidades do entendimento do enunciado que elabora. Assim, certos acontecimentos ocorridos no mundo social podem se configurar como exceção à regra prevista pelo legislador e acaba, entre aspas, derrotando essa regra, essa norma. Por exemplo, o legislador infraconstitucional previu nos artigos 124 e 126 do Código Penal que o aborto provocado é crime e excepcionou, ou seja, colocou como exceção, primeiro, se houver ameaça à vida da mãe, que é tipo, né, é um aborto necessário, e se tratando de gravidez resultante de estupro. E aí, gente, o Código Penal, ele tem uma interpretação bem restrita, bem restritiva, na verdade. No geral, tudo aquilo que não é proibido pela lei, a gente pode fazer. Quando a gente está falando do direito penal, é o contrário. No direito penal, tudo aquilo que não está dizendo que a gente pode fazer, a gente está proibido de fazer. Então, quando o Código Penal fala assim, que aborto é crime, exceto se a mãe tiver... se a mãe da criança estiver em risco ou se for fruto de aborto, nenhuma outra hipótese de aborto pode ser considerada legal no Brasil. Por quê? Porque o Código Penal já disse, o aborto só pode ser legal nessas hipóteses. Repetindo, se a mãe for posta em risco ou se a gravidez for resultante de estupro. É isso que o Código Penal fala. Fora dessas duas hipóteses, tudo aquilo que estiver fora disso é crime. Não necessariamente. Bom, vocês acompanharam aquela polêmica, né, daquelas crianças que por conta por conta do chikungunya, por conta de outras questões genéticas ou climáticas, algumas crianças elas foram geradas e elas eram anencéfalas, ou seja, elas foram crianças geradas sem cérebro. E as mães, né, pediam para que o Estado autorizasse o aborto. Por quê? Por que tinha que pedir essa autorização? Porque, em tese, tudo aquilo que está fora das hipóteses previstas no Código Penal é crime. Mas essas mães diziam, olha, como que eu vou levar adiante uma gestação de um feto, de uma criança que não tem cérebro? Então, várias mães, bem no início da gravidez, elas pediram autorização para o STF, para que o STF permitisse que aquelas hipóteses previstas lá no Código Penal, que ela fosse ampliada e que considerasse também, não só quando a mãe tivesse com risco de vida, como fosse, ou na possibilidade de fruto de estupro, mas também se tratando de crianças anencéfalas. E o STF entendeu que não poderia ser tipificado o crime de aborto de feto anencéfalo. Ou seja, o que ela fez? Ela derrotou a norma original, que é o Código Penal, nos artigos 124 e 126, e deu uma outra interpretação. Ô, Sandra, mas não era mais fácil, então, fazer uma lei alterando o Código Penal? Eu acho que seria mais fácil. Só, gente, que essa lei, ela tem que ser, pode ser proposta por nós, cidadãos, mas ela tem que ser encaminhada para o Congresso Nacional para votação. E
Eu desconheço se alguém enviou algum projeto de lei nesse sentido e se enviou, não foi aprovado. Então, a partir do momento que não virou lei ainda, é o STF que vai dizer, que vai interpretar essa questão. Diga, Eduardo. Então, na verdade, provocar a justiça é mais rápido do que provocar os legisladores, né? Então, aí depende, porque, por exemplo, se fosse interesse do legislador, você pode ter certeza que eles aprovariam. Mas eu não sei se existe interesse político em tratar dessa questão. Então, o que aconteceu? O STF foi julgando os casos que apareciam. Agora, por exemplo, a partir desse entendimento, desse julgamento do STF, o que eu posso fazer? Por exemplo, chega uma cliente minha com esse problema. Sandra, eu tô de, sei lá, fiz o primeiro ultrassom, tô com, sei lá, 5, 6, eu não sei quando faz o primeiro ultrassom, mas vamos, sei lá, imaginar, tô na 8ª semana, sei lá, e eu 10ª semana, não sei, enfim, e já sei que o meu, sabe, que essa gestação aqui é de uma criança, de um feto anencefalo. O que eu faço? Aí o que vai fazer? Vai pedir autorização para o judiciário para que esse aborto seja realizado. Por quê? Porque não, inclusive existe um laudo médico dizendo que não, vamos supor um caso, né? Dizendo que essa gravidez ela não é interessante ser colocada, levada adiante, enfim, tem toda uma questão médica aqui. Aí a gente vai pedir para o judiciário com base já nessa decisão que foi proferida, que foi expedida pelo STF, entendeu? Porque daí você já tem um precedente, você já tem uma decisão que você pode embasar os seus pedidos. Mas basicamente é isso. Tudo bem? Ó, Ulisses Guimarães, ó. Que bonitinho, a gente levou. Lembra que a gente escutou a voz do Ulisses Guimarães? Isso aqui não é dos mais importantes, não. Vamos lá, vamos para as perguntas. Faça valer a pena. Questão número 1. Quem pode ler? Do ENAD de 2012. Posso ler. Por favor. Ela é grandona, né? ENAD 2012. Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Okay. Isso é um texto da Constituição Federal, o artigo 226, o inciso 3º. Okay. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na conveniência... Jesus, não estou enxergando. Na convivência pública, contínua e duradoura, e estabelecida com o objetivo de constituição familiar. Código Civil Brasileiro, 2002. Pelo que o... Jesus, espera aí que eu estou com problema para ler. Pelo que... Isso é do ENAD, viu? As questões do ENAD são escritas assim mesmo, são esquisitinhas mesmo. Não, mas eu estou sentado aqui numa posição que a luz está incidindo de forma ruim. Pelo que deu o artigo 1723 do Código Civil, interpretação conforme a Constituição, para dele excluir qualquer significado que impeça o reconhecimento da união contínua, pública e duradoura entre pessoas do mesmo sexo, como entidade familiar, entendida esta como sinônimo perfeito de família, reconhecimento que é
que é de ser feito segundo as mesmas regras e com as mesmas consequências da união estável heteroafetiva. Brasil, Supremo Tribunal Federal, 4ª Revista Trimestral de Jurisprudência, volume 219, janeiro-março de 2012, página 40. Considerando os textos apresentados acima, avalie as seguintes asserções e a relação proposta entre elas. Só um pouquinho, Eduardo. Ok. Pessoal, essa questão ela é bem dificinha de fazer, vocês podem ficar tranquilas, que não vai ter na prova, tá? Porque o que acontece? Primeiro, que ela traz um enunciado bastante grande e pede para que vocês leiam esse enunciado para contextualizar. Então, ele fala, ele traz o artigo da Constituição dizendo que é família, depois ele traz o artigo do Código Civil também falando sobre a questão familiar que eu falei para vocês, e depois ele traz um artigo, uma opinião que foi publicado numa revista de jurisprudência. E a partir disso faz a seguinte afirmação. No plano jurídico, inclusive no que concerne aos processos judiciais de natureza civil, ganhou força a interpretação de que deve ser reconhecida a união estável entre pessoas do mesmo sexo, em razão da decisão proferida na ação direta de inconstitucionalidade, número 4277. Ok. A pergunta está pedindo para que vocês coloquem o seguinte: essa aqui é uma afirmativa. Aí vocês vão ler as alternativas abaixo e vão dizer se elas se relacionam ou se essa está certa ou se as outras estão erradas ou se uma se relaciona com a outra. E aí ela é complicadinha por causa disso. Então, eu vou ler só para vocês a forma de raciocínio do ENAD e depois eu deixo para as alternativas o Eduardo ler de novo. Então, recapitulando, vou ler de novo aqui. No plano jurídico, inclusive no que concerne a processos judiciais de natureza civil, ganhou força a interpretação de que deve ser reconhecida a união estável entre pessoas do mesmo sexo em razão da decisão proferida na ADI, o tipo de ação, número 4277. Por quê? O Supremo Tribunal Federal é o intérprete máximo da Constituição Federal por exercer o controle de constitucionalidade, o que ocorre, entre outras hipóteses, quando julga uma ação direta de inconstitucionalidade. A respeito da frase 1 e da frase 2, que a gente chama de asserções, o que é correto dizer? A primeira, a gente vai analisar se elas são verdadeiras, e segundo, se uma justifica a outra. E aí, eu gostaria de saber se vocês conseguiram fazer essa questão, e se sim, qual foi a alternativa assinalada? Eu tinha feito ela já quando eu respondi lá o AVA. Eu respondi a B. Tá. Beleza, mais alguém fez? Eu acho que a primeira está correta, mas eu tenho dúvidas da letra do 2, então essa daí eu não sei. Tá. Gente, então vamos por partes. Primeiro, a alternativa, a asserção, perdão, a frase 1, ela é verdadeira ou falsa? Então, por exemplo, no plano jurídico, inclusive no que concerne a processos judiciais de natureza civil, ganhou força a interpretação de que deve ser reconhecida a união estável entre pessoas do mesmo sexo, em razão da decisão proferida nessa ação aqui, que é a ação direta de inconstitucionalidade, número 4277. Isso é verdadeiro ou é falso? Desculpa, é verdadeiro. Eu acho que também é verdadeira. É verdadeiro. É verdadeiro.
Perfeito. Então, aqui, gente, a gente já exclui as alternativas D e E, porque a asserção 1 é verdadeira. Beleza. Ok. O Supremo Tribunal Federal é o intérprete máximo da Constituição Federal, por exercer o controle de constitucionalidade, o que ocorre entre as hipóteses quando julga uma ação direta de inconstitucionalidade. Pelo que eu já falei para vocês hoje, da função do STF, das tarefas do STF, vocês acham que a C é verdadeira ou é falsa? Perdão, que é a seção 2 aqui, que é essa afirmativa que eu acabei de fazer. Ela é verdadeira ou ela é falsa? Verdadeira. A 2 é verdadeira. Então, a gente vai também anular a alternativa C, correto? Correto. Então, agora eu vou ler para vocês o gabarito para a gente explicar o que aconteceu aqui. Vamos lá. Eu tinha marcado a opção B. Então, vamos lá. Comentário. Essa questão é bem difícil mesmo. Eu acho que vocês foram bem, assim. A união estável entre pessoas do mesmo sexo foi reconhecida pelo STF, que determinou que a entidade familiar composta por pessoas do mesmo sexo é sinônimo de família, composta por homem e mulher. Sendo o STF o guardião da Constituição de 88, compete a ele, em controle de constitucionalidade, determinar a interpretação da norma que deverá prevalecer para fins de aplicação. Logo, eu estou justificando mesmo que essa assertiva aqui justifica a primeira. Por quê? Porque, de fato, é o tribunal, é o STF o competente para fazer essa interpretação e porque é ele que vai proferir a decisão, a sentença, nos casos de ADIM. Então, a alternativa correta é a mesmo. Tudo bem, Eduardo? Não seria a B? Não, porque eu estou justificando. Por que o STF... Por que o STF julgou esse caso? Porque... Por que o STF julgou esse caso? Ele julgou de qualquer jeito? Não, eu estou justificando. Eu estou justificando que ele só julgou esse caso porque ele que é competente para fazer isso. E que, inclusive, a DIN é uma forma que você tem para exercer o controle de constitucionalidade. Nossa, mas olha, as asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras, não são? Sim. Mas a 2, ela não é uma justificativa da 1. Por que não? Eu estou justificando. O Supremo Tribunal é o intérprete máximo da Constituição Federal. Por exercer o controle da constitucionalidade, o que ocorre, entre outras hipóteses, quando julga uma ação direta de constitucionalidade. Exatamente. A respeito dessa... Tá, entendi. Entendeu? Entendi. Eu estou justificando por que ele fez isso. Eu chatinha essa questão mesmo, né? A letra A justifica, tá certo. É isso mesmo. Entendeu? Nossa, eu comi uma bola feia aqui. Mas esse tipo de questão, quando a gente tem uma turma que vai fazer o ENAD, a gente faz uns testes, a gente faz um reforço, porque esse tipo de questão eu particularmente acho bem chatinha de fazer, e o ENAD adora fazer essas questões que às vezes a gente está fazendo uma prova complexa, você vê quanto tempo a gente demorou para fazer essa questão, quase 10 minutos, mas a gente aqui estudando, eliminando as alternativas, relendo, pensando, a gente vai. Agora, você acha que a gente, numa prova, com trocentas questões, a gente vai ter tempo de fazer tudo isso que a gente fez aqui? Não, vai no chute. Vai no chute, exatamente. Mas eu quis mostrar essa questão para vocês, não porque vai cair na prova, tá, gente? Eu não sou do mal, eu sou uma pessoa do bem. Mas que vocês precisam aprender a fazer essa questão,
porque se vocês forem fazer o ENAD, vai ter questão dessa, então você tem que saber fazer. Mas não que eu vá fazer esse tipo de questão na prova, porque eu acho que, por exemplo, assim, em sala de aula, fazendo essa questão com cuidado, analisando, usando essas técnicas, a gente vai de boa. Mas no dia de prova, com outras questões para resolver, eu acho complicado dar esse tipo de questão. Mas é importante que vocês tenham, para que vocês saibam fazer, porque um dia vai ser cobrado para vocês esse tipo de questão. Então, é importante que vocês saibam fazer essa questão, tá? Mas ela é delicadinha mesmo. 2. O Congresso Nacional aprovou, segundo os requisitos postos no artigo 60, uma emenda constitucional que alterou a forma federativa do Brasil, determinando que, a partir dela, a República Brasileira seria composta, ou então se comporia o Estado unitário. Considerando a emenda constitucional, essa aqui tá bico, hein, gente? Qual a alternativa correta? Eu coloquei a letra B. Mas alguém fez? É isso mesmo, gente. Tá, é a B mesmo, e provavelmente essa emenda seria considerada inconstitucional. Por quê? Porque se a Constituição está dizendo que não pode aprovar uma PEC que altere a forma federativa, não pode alterar. Né? Então, a norma aprovada pelo Poder Constituinte derivado, seja ele reformador ou revisor, se submete ao controle de constitucionalidade, como ocorre com a emenda constitucional, que objetiva a alteração da forma federativa do Brasil. Então, provavelmente, caso uma PEC seja aprovada nesse sentido, ela vai ser considerada inconstitucional. Por quê? Porque não obedeceu ao artigo 60, que fala sobre as cláusulas pétreas, ou seja, que desrespeitou o texto constitucional. Então, tá certinho. Questão 3. Essa aqui também tá facinha, hein? Quem que fez, quem que quer ler, já fala a alternativa correta. Eu a fiz. Eu dei como alternativa a letra D de doido. De doido. Tá todo mundo ficando doido. E qual que é? Lê o enunciado, fazendo favor, Eduardo. O artigo 100 da Constituição de 88 determina que os pagamentos feitos pelas fazendas públicas federal, estadual, distrital e municipal, em virtude de sentença judicial, será feito na ordem cronológica de sua apresentação. No entanto, o Superior Tribunal Federal, no julgamento da RCL 3982/do Espírito Santo, decidiu que essa ordem cronológica para pagamento dos precatórios pode ser excepcionada, considerando o quadro de saúde do interessado. Diante disso, verifica-se que a decisão do STF foi proferida de acordo com, letra A, poder constituinte derivado reformador, letra B, poder constituinte difuso, letra C, mutabilidade constitucional, letra D, derrotabilidade e E, poder constituinte derivado decorrente. Eu optei pela derrotabilidade porque eu tinha entendido que entraria naquela interpretação, a possibilidade de uma outra interpretação feita pelo Superior Tribunal de Justiça. Exatamente, ó, o gabaritinho aqui de vocês. Olha o comentário que eles fizeram. A criação de uma exceção à norma prevista pelo legislador, ou seja, tanto o pagamento de precatórios como as possibilidades de considerar o aborto lícito, não foi prevista pelo legislador no momento em que ele criou a norma. E essa nova interpretação, considerando uma exceção à regra, configura a chamada derrotabilidade, tá bom? Então, é isso mesmo, tranquilo, favorável. Agora, a gente vai passar para o tópico
1.4. Esse 1.4, gente, fala também da questão da interpretação dos limites e das regras de interpretação constitucional. Ou seja, ele vai um pouco além daquilo que a gente está conversando aqui. Aqui, gente, esse capítulo, ele é mais teórico e é um capítulo que eu não costumo ficar muito... Isso aqui é importante, falar dos princípios. Eu não costumo perder assim, muito mais tempo com eles, por conta de ser um capítulo mais teórico e que ensina técnicas de interpretação constitucional. Então, vamos lá. Bom, eu já falei para vocês que direito é sempre interpretação, que o direito é sempre formas de você enxergar um texto e que a interpretação ela é feita a partir de quem a lê. Só que também a gente não pode interpretar de qualquer jeito. A gente tem que ter alguns parâmetros para fazer essa interpretação. Então, a gente tem alguns métodos, tá? Eu vou ler para vocês esses métodos só para que vocês conheçam, mas depois no final desse capítulo eu falo mais. Se eu for fazer, se eu achar alguma questão interessante para a gente fazer na prova, tudo mais, assim, eu falo para vocês. Fala, Eduardo. Não. Desculpa, está aberto. Tá. Bom, então, como eu só retomando aqui, o direito ele é interpretação, mas também a gente não pode interpretar tudo de qualquer jeito, tudo sem sentido, sem pé nem cabeça. Então, existem métodos de interpretação. Então, existe o método jurídico, ou a hermenêutica clássica, o tópico problemático e o hermenêutico concretizador, que são, na verdade, formas de você interpretar e de você compreender o direito. Fala, Eduardo. Bom, acho que só está com o microfone aberto mesmo. Então, o método jurídico ou hermenêutico clássico é a forma que vocês, inclusive, vão... esses métodos aqui, vocês vão estudar também introdução ao estudo do direito. Então, eu não vou nem me ater muito a isso, porque é uma matéria que vocês já vão ver em outra disciplina. Então, a Constituição de 88, ela é interpretada como se fosse uma lei mesmo. E a gente tem que olhar o sentido gramatical, a gente tem que analisar de forma sistemática, a gente tem que analisar de forma histórica, como você fez, Eduardo, como você fez, estudou o texto lá do Rio Grande do Sul. E a gente também tem que estudar o sentido teleológico, ou seja, qual é a finalidade da norma. O que o legislador imaginava, o que ele sonhava quando ele fez aquele dispositivo. E também o sentido genético, ou seja, a gente vai estudar, na verdade, a origem dos conceitos existentes da norma. E, inclusive, é por isso que vocês têm no primeiro ano, no primeiro semestre, a disciplina História do Direito, porque a gente precisa entender que o direito é sempre uma construção da sociedade, é uma construção do homem, e que a lei ela é construída de acordo com o momento histórico e que a gente precisa entender historicamente qual é a norma daquela sociedade. Então, que nem, por exemplo, a gente não pode se esquecer que até pouco tempo atrás no Brasil, coisa de quê? De 200 anos, menos de 200 anos, a gente tinha decretos que legitimavam, por exemplo, a escravização de pessoas.
a gente tinha decretos que impediam as crianças, filhas de escravos, de pessoas escravizadas, de frequentar as escolas. A gente tinha impostos que eram cobrados pelo Estado toda vez que alguém vendia algum escravo. Escravo era considerado coisa. Então, dentro daquele sistema normativo da época, uma pessoa que tinha escravos, pessoas escravizadas e que as vendia, ela estava agindo dentro da normalidade, dentro da legalidade. Hoje, isso para a gente parece algo, assim, que é até difícil de falar, né? É totalmente inconcebível. Mas, se a gente for estudar os conceitos, se a gente for estudar a origem da norma, a gente vai verificar que tem muitos conceitos do passado que podem ser utilizados hoje, como, por exemplo, os conceitos de negócio jurídico do direito romano, e tem outras instituições, existem outras normas que são para a gente totalmente abomináveis e repugnantes, como aquelas que naturalizavam e possibilitavam o tráfico e a escravização de pessoas aqui no Brasil. E por aí vai. Então, é importante também que a gente analise os institutos de direito pensando na sua história, pensando na forma como eles foram atravessando os séculos, como eles foram sendo construídos e da forma como eles foram desenhados, elaborados, inclusive com vistas a alterar os institutos de direito à medida que a sociedade for evoluindo, à medida que a sociedade for sendo alterada, à medida em que a sociedade for criando novas formas de entendimento das suas relações. Um outro exemplo disso, gente, é a questão, por exemplo, da separação de um homem e de uma mulher. Até o final da década de 70, não existia uma lei que regulamentasse a separação. O que aconteceu no final da década de 70 do século passado foi o desquite. Ou seja, a mulher ela poderia, a mulher e o homem, né, eles poderiam se separar, mas eles não poderiam contrair novas núpcias. Depois, essa questão evoluiu um pouco mais, permitindo que existissem dois tipos de separação: a separação judicial, onde o marido, né, a mulher e o homem separados poderiam voltar, e o divórcio, que realmente era o término da sociedade conjugal. E hoje, o divórcio ele pode ser direto. Você não precisa de falar, quero entrar com uma medida de separação de corpos. Não. Inclusive, naqueles casos de violência doméstica, inclusive esse trâmite de divórcio ele é acelerado. Então, eu estou mostrando para vocês exemplos de normas que elas atravessam a história e elas mudam. Por quê? Porque a gente tem que interpretar a norma, considerando também a questão histórica da sociedade e considerando que a norma é sempre fruto da sociedade, gente. O direito existe porque existe gente. O direito existe porque existe sociedade. Então, a sociedade, ela vai mudando, ela vai sendo alterada e isso se reflete nas nossas leis, tá? Bom, um outro método é o tópico problemático, que é muito utilizado nos Estados Unidos, tá? É baseado na priorização do estudo de caso concreto sobre a norma. Lá nos Estados Unidos, eles chamam isso de cases, né? São os famosos cases e, inclusive, eles fazem competições entre universidades, eles dão os casos difíceis lá e pedem para que os alunos, através dos casos, eles pensem numa interpretação da norma aplicada àquele caso. Eu não sei se vocês conhecem, mas eu sempre cito para os meus alunos aquela série que chama Como Defender um Assassino, que não é, na verdade, não é a tradução muito boa, How Get Away with the Murder, com a Viola Davis, que ela faz exatamente isso, né? No início de cada aula, ela tem na Netflix, no início de cada aula, ela coloca um case
E os alunos, a partir daquele case, eles vão problematizando, eles vão descobrindo a norma, a jurisprudência, enfim, para aquele caso específico. E tem o hermenêutico concretizador, que também consagra a importância do caso concreto, orientando assim o pensamento para a solução do problema objetivo proposto. No entanto, reconhece a importância da pré-compreensão do intérprete. Sendo assim, pelo método hermenêutico concretizador, difere-se do tópico problemático, porque, ao contrário dele, a norma prevalece sobre o problema. Tá? Então, aqui eu estou mostrando para vocês, gente, das possibilidades de interpretação de um texto legal. Então, tem a questão literal, tem a questão lógica, tem o fato de você trazer um caso concreto e aplicar a norma. Tem aquele outro caso que você vai utilizar também um caso concreto, mas sempre priorizando a norma antes do caso concreto. Então, são técnicas, são formas da gente interpretar a lei, interpretar a norma, tá? Que eu já disse para vocês, vocês vão ver isso com mais propriedade também em IED. E tem o científico espiritual. Baseia-se na ideia de que a Constituição é um instrumento de integração política e social, contribuindo para a unidade social e combatendo os conflitos sociais. Assim, o intérprete deve considerar os valores subjacentes à Constituição de 88, integrando o sentido de suas normas a partir da captação espiritual da realidade da comunidade. Tanto é, gente, que tem muito cientista social, muito sociólogo, que estuda o texto constitucional do ponto de vista político, do ponto de vista normatizador mesmo, e como norma que vai configurar toda a sociedade. Existe também o normativo estruturante, tá? Esse tipo de interpretação determina a distinção entre a norma constitucional e o texto normativo de 88. Assim, a leitura do texto normativo por si só não reflete a norma constitucional. É necessário que a ela seja associada a parcela oculta de domínio normativo ou parte da realidade. Nesse sentido, poderíamos usar a metáfora clássica do iceberg, que seria a norma constitucional. O texto da norma é apenas a ponta do iceberg. A base é aquela parcela oculta da norma que não está no texto normativo, constituindo a sua realidade concreta. Aqui, na verdade, gente, é uma forma de você falar o seguinte: eu vou primeiro ler uma lei. Olha, o artigo 5º diz que... deixa eu ver um artigo aqui bacana que dá para falar. O artigo 6º fala dos direitos sociais. São direitos sociais: a saúde, a previdência, a maternidade, a infância, blá, blá, blá. Eu vou fazer uma leitura simplesmente considerando a parte normativa, que seria essa pontinha do iceberg aqui. Só que essa norma constitucional não é só esse artigo 6º. Ele não é só o que está escrito ali. Ele é muito mais do que isso. Ele é uma norma de conteúdo sociológico, ele é uma norma de conteúdo estruturante, ele vai nortear toda a sociedade, ele vai, a partir dele, provocar o legislador infraconstitucional para criar novas normas. Ele vai ser uma norma programática, porque vai trazer políticas públicas para satisfazer esses direitos previstos. Então, é como se você considerasse a norma, à primeira vista, simplesmente a leitura, e depois que você carregasse essa norma de todo o sentido que ela tem. Ou seja, de uma norma que, mais do que um texto de lei, ela vai estruturar uma realidade, ela vai estruturar uma dada sociedade, que é o que a nossa Constituição faz de fato, né? Ela estrutura toda a nossa sociedade. E a partir dela é que
todos os outros comandos normativos passam a existir. E também a interpretação comparativa. O que acontece? Lembra que eu falei para vocês que muitas vezes o direito brasileiro, não só brasileiro, né? O direito em si, ele é orgânico e ele se comunica com vários outros povos, com vários outros países. Então, às vezes, uma decisão ou uma forma interessante de você interpretar uma parte do texto constitucional que um país faz, o Brasil fala assim, olha, que bacana, vou fazer igual. Ou então eu posso comparar uma linha de raciocínio utilizada, por exemplo, no direito de família e fazer uma interpretação do texto constitucional usando a mesma técnica que eu usei lá no direito de família. Então, a interpretação comparativa pretende captar a evolução dos institutos jurídicos, normas e conceitos de vários ordenamentos jurídicos, comparando-os e identificando em que se assemelham e quais são as diferenças entre eles, para esclarecer o significado atribuído às expressões presentes na norma constitucional. Aqui, no Assimile, eles fazem um pequeno resuminho do que foi cada um dessas interpretações. Agora, o que é importante dessa unidade, gente, são esses princípios de interpretação. Então, aqui a gente falou algumas regras, algumas formas de interpretação, citamos alguns métodos. Agora, eu vou falar para vocês de alguns princípios. Esses aqui são mais importantes a gente falar. Princípios. Bom, a gente tem que pensar que a Constituição Federal, ela é única, tá? Em que pese ela seja dividida em vários títulos, ela tem título 1, capítulo, seção, enfim, mas ela é um corpo único, tá? E a gente tem que sempre procurar fazer uma interpretação harmônica, né, das normas constitucionais, mesmo que aparentemente elas sejam contraditórias e conflitantes. Então, pensando que a Constituição Federal ela é única, a gente tem algumas considerações para fazer. Primeiro, em decorrência do princípio da unidade da Constituição, todas as normas da Constituição possuem a mesma hierarquia. Ok, gente? Então, a gente tem que fazer uma harmonização de tal sentido que todas as regras, elas têm o mesmo significado, o mesmo peso e a mesma importância. Aí, eu tinha até citado o caso daquela aluna que ela ia fazer o TCC, mudou de ideia, sobre a questão da transfusão de sangue, tem uma religião, gente, agora me fugiu o Testemunho de Jeová. Eles não aceitam a transfusão de sangue por um motivo religioso e os médicos insistem em fazer a transfusão de sangue pelo direito de defesa à vida. Ora, qual dessas normas é mais importante? As duas são igualmente importantes. Qual das duas normas elas ela é mais forte? As duas são hierarquicamente iguais. Então, é importante, é por isso que o julgador, que o judiciário, ele vai ter que ter muita técnica, ele vai ter que ter muito entendimento para conseguir fazer um julgamento de forma a privilegiar essas normas, de forma a não sobrepor uma norma a outra, porque essa sobreposição, essa hierarquia não existe.
o texto constitucional, ele é uma única peça, ele é um único documento, ele é um único corpo e deve ser tratado de maneira harmônica e deve ser estudado, interpretado, né? Todo esse corpo normativo deve ser estudado, deve ser pensado de maneira harmônica, ok? Então, obviamente que em algum momento ou outro, talvez um princípio, talvez uma norma se sobreponha sobre a outra. Mas, no final das contas, o que tem que fazer um juiz é sempre interpretar o texto constitucional de acordo, de modo, que a sua interpretação sempre seja harmônica, sempre considere que nós estamos falando não de um conjunto de normas mais importantes que outra, mas de um corpo harmônico e que, portanto, deve ser tratado dessa forma. E é difícil, né? Que nem eu falei para você, a gente estava colocando essa questão em sala de aula. Como que a gente faz num caso desses? De uma pessoa testemunha de Jeová que precisa de sangue, num caso de uma transfusão, mas ela não quer, ela se recusa porque a sua religião não permite. No mesmo sentido, mas agindo de forma diferente, na mesma situação, mas agindo de forma diferente, tem um médico que diz: não, a minha função é salvar vidas, e sem a transfusão de sangue você não vive, então eu tenho que fazer transfusão de sangue em você. Então, obviamente que essa situação é complicadíssima, e só que o juiz eles têm que ter essa técnica, essa perfeição na hora de fazer esse julgamento. E, além disso, é importante também que, além da unidade do texto constitucional, é importante observar que a interpretação ela tem sempre que gerar um efeito integrador. É óbvio, se a gente está falando de um texto constitucional único, eu tenho que privilegiar realmente o efeito integrador. Se é único, ela está integrada, ela está harmônica. Diga, Matheus. Professor, eu tenho uma dúvida. Diga-me. Se o Estado é laico, por que no preâmbulo da Constituição cita-se Deus? Porque o preâmbulo, o Matheus, ele é uma carta de intenções, ele não tem força normativa. Porque na época os deputados constituintes, eles decidiram que tinha que colocar esse texto, mas ele não tem força normativa. Então, é engraçado isso, né? A gente fala mesmo do Estado laico e fala sobre a proteção de Deus, ainda fala, né? Ou seja, aquela pessoa que é ateu não teria direito a usar a Constituição, né? Basicamente é isso que está dizendo ali, né? Mas foi o texto que eles acharam por bem colocar e tudo bem, tá? Num certo sentido, porque não existe... O preâmbulo ele não tem força normativa. Só fica estranho, eu concordo com você, mas não tem... mas na aplicabilidade do texto constitucional, nas decisões do judiciário, o preâmbulo não tem muito efeito nenhum, não, tá? Ele não é base para elaborar nenhum tipo de decisão, nenhum tipo de impor nenhum tipo de dever e nem também de conceder direitos. Então, pode ficar tranquilo, tá? Bom, além da gente imaginar a Constituição de um jeito mais harmônico, integrador, a gente também tem que imaginar que essa interpretação ela tem que garantir a máxima efetividade, ok? Que significa dizer o quê? Que o intérprete deve atribuir à norma constitucional o sentido que lhe dê a máxima efetividade social. Lembrando sempre, gente, que a Constituição de 88, ela é considerada uma Constituição cidadã. Portanto, ela tem que ter como fim, como objetivo, como sentido,
a máxima efetividade social. Vou até anotar aqui, ó, a máxima efetividade social, tá? Esse princípio é invocado especialmente em relação à interpretação dos direitos fundamentais, que estão dos artigos 5º, é o artigo 5º, o 6º, 7º, que fala dos direitos sociais, direito do trabalho. Depois a gente tem o artigo 12, que fala de nacionalidade, e depois 17 e 18, que fala sobre as eleições. Quem pode se eleger, como a gente faz o processo de votação, etc, etc. Esses são os direitos fundamentais. E, além disso, gente, óbvio, qual que é a intenção maior de você normatizar, de você criar normas para uma sociedade? Fazer com que as normas elas tragam paz social, que elas tragam uma ideia de justiça. Então, é o que também é chamado o princípio da conformidade, que estabelece que a interpretação da Constituição não poderá ensejar um resultado que subverta o esquema organizatório funcional. Ou seja, a função do direito é criar normas que pacifiquem a sociedade, que estabeleça limites, direitos e deveres na vida social, estabelecido pelo Constituinte, ou seja, não poderá alterar a estrutura de separação dos poderes e de exercício das competências constitucionais estabelecidas pelo poder constituinte originário. Aqui também existe um resumo desses princípios. E aqui tem o nosso faça valer a pena. De novo, aquela questão do modelo ENADE, que tem a assertiva e pede para que vocês façam as correlações. E aqui, essa 2 aqui, eu queria fazer com vocês, problematizar, pelo menos para a gente discutir uma questão. Essa aqui acho que é a mais tranquila, assim, menos técnica. E depois eu vou passar o gabarito das questões 1 e 3 para vocês. E vou fazer com vocês a questão número 2, tá bom? Então, vamos lá. Alguém gostaria de fazer a questão número 2, de ler, por favor, a questão número 2? Ninguém vai ler? Ninguém vai ler a questão 2? Gente, cadê todo mundo? Posso ler, eu posso ler, não tem problema. Por favor, o pessoal me abandonou, Eduardo. O senhor João foi internado em estado grave em um hospital particular, uma vez que dispõe de plano de saúde para custear seu tratamento. Todavia, diante da complexidade do caso, o médico fez o pedido de um exame que não estava entre aqueles que o plano de saúde cobria. A família, sem ter como custear o exame, impetrou mandado de segurança, objetivando que seja determinado que o plano de saúde autorize a realização do citado exame às suas expensas. O juiz responsável pela ação partiu do caso concreto para depois analisar a norma aplicável a este,
considerando que prevalece o problema sobre a norma. Sendo assim, o juiz utilizou o método interpretativo chamado tópico problemático. Não, eu respondi isso, desculpa. Chamado A, jurídico, B, tópico problemático, hermenêutico concretizador, científico espiritual ou E, interpretação comparativa. Ok. O que foi priorizado aqui? A norma ou o fato concreto? O fato concreto. Portanto, a alternativa correta? A letra B. Isso mesmo. Deixa só eu estava numa outra tela aqui que eu dei uma outra aula, desculpa. Ao partir do problema, colocando no centro da atividade interpretativa, priorizando o estudo do caso concreto sobre a norma, o juiz utilizou do método tópico problemático. Muito bem. Pessoas, é o seguinte. Deixa eu passar o gabarito da questão 1 dessa unidade aqui. É a letra A questão 2. Acertei! A questão, mas é chatinha essa questão, né? A questão 2 é a letra B e a questão 3 é a letra C. Opa, acertei também. Tá vendo? Então, pessoal, eu vou fazer... para aquelas pessoas que chegaram depois, o próximo tópico que a gente vai passar para vocês é um tópico mais tranquilo, tá? Que vai falar basicamente que é a unidade 2, que vai falar sobre a eficácia, a aplicação e a organização do Estado. Isso daqui a gente meio que já falou, né? Da organização do Estado. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou gravar uma aula, tá? Falando um pouquinho dessa unidade e vou responder as questões, fazer os exercícios, porque daí eu acho mais importantes, mais interessantes. E aí eu vou ver se eu gravo na segunda e disponibilizo para vocês, porque daí na terça-feira que vem a gente teria uma aula, só que na terça que vem é feriado, né? 21 de abril. Então, para que vocês não fiquem sem a matéria, eu vou gravar antes essa aula e vou disponibilizar para vocês na segunda mesmo. E aí, como a gente já está fazendo a revisão desde a semana passada, fazendo as questões, o que eu vou fazer para vocês? Eu vou mandar mais um material de apoio e aí a gente faz a nossa prova, se eu não me engano, espera lá. Que dia que vai ser a prova de vocês? Na terça-feira seguinte. Espera lá. Hoje é dia 14, dia 21 é feriado. Dia 28, a nossa prova. Professora, as provas vão funcionar como? Vai ser online? Vai, sabe por quê? Porque a gente precisa fazer as provas agora, no mês de abril, senão vai ficar muito complicado para vocês. E o governador do estado de São Paulo disse que a quarentena ela vai se esticar até o dia 4/5, entendeu? Então, aliás, no primeiro momento, se ele não mudar de ideia, ele disse que as aulas serão retomadas no dia 4/5. Então, e vocês não podem esperar até lá para fazer a prova. Então, o que a gente vai fazer? Vai disponibilizar para vocês um link de questões da prova e vocês vão ter 24 horas para responder. Aí eu faço a correção e lanço as notas de vocês. Correto. Tá bom? Por isso que eu fiz questão de praticamente fazer boa parte
das questões com vocês, para que vocês percebessem como faz uma questão de teste, para a gente conversar, para a gente tirar algumas dúvidas. E, paralelamente a isso, eu ainda vou mandar para vocês material eu vou colocar no AVA e eu também vou colocar no grupo do WhatsApp de vocês. Então, vocês vão ter bastante material também para fazer a prova de vocês. Professora. Oi, Matheus. A senhora, além dessas pesquisas que a senhora pediu, vai passar algum trabalho? Então, na verdade, essas pesquisas, elas já são trabalho. Porque o que acontece? Eu dou nota para vocês dos trabalhos também pelas pesquisas, os debates que a gente faz em sala de aula. Como a gente não fez isso em sala de aula, a gente está discutindo de forma online, vamos dizer assim, ao vivo, né? Mas ao vivo, mas não presencial. Então, eu já atribuí os pontos de vocês, entendeu? Então, além dessas pesquisas que a gente conversou aqui, que a gente debateu, não vou passar mais nenhum trabalho, não. Tá certo, obrigado. Ah, de nada. Então, o que realmente eu precisava passar de trabalho para vocês, eu já passei. O que eu vou passar para vocês agora é material de estudo. E, gente, eu faço as minhas provas também com base no material de estudo. Então, dê uma lida no material que eu mandar, prestem atenção ali, porque ali tem informação importante para vocês. Tá? Eu vou pedir para que vocês daí releiam as unidades 1 e 2 inteira do livro, porque a prova vai ser feita com base nisso e naquelas questões do faça valer a pena. A prova de vocês vai ter algumas questões dali, então fiquem tranquilos, porque vai ser tudo feito com base em coisas que a gente já conversou, que a gente já comentou em sala de aula, óbvio, né? Não vai ter nada de diferente, não. O que mais que eu vou falar para vocês que vai ser a prova? Primeira vez que a gente faz prova, gente. E a gente vai fazer, mas tudo bem. Então, acho que é basicamente isso. Eu também me coloco à disposição. Vocês têm meu telefone, inclusive lá no grupo. Se vocês estiverem estudando e tiverem alguma dúvida, por favor, entre em contato comigo. Eu me coloco à disposição. Vou gravar uma outra aula fazendo um resumo da unidade 2, né? Porque a gente já falou, o principal tópico da unidade 2 é a federação, e a gente já falou sobre ela. Então, eu vou fazer um vídeo, né? Vou fazer uma aula retomando esses conceitos. E basicamente é isso. Não sei se vocês têm mais alguma dúvida. Eu acho que não, acho que está tranquilo, sei lá. Acho que está tranquilo para mim. E você? Professora. Oi, Matheus. Só uma coisinha, que desde antes de eu fazer direito eu me perguntava isso. Da onde sai, aspas, a inspiração dos legisladores para fazerem as leis? Por exemplo, aquela plaquinha do lado do elevador, que é obrigatória. Tem uma plaquinha agora também que fala para lavar a mão. A obrigatoriedade de um desfibrilador em um ambiente de mais de 1.000 pessoas. Exemplos. Da onde saiu? Da necessidade ou é algo mais, como a senhora disse, vi na legislação de outro país, gostei, incorporei a nossa lei. Como é que funciona isso? Pode ser um misto dos dois, Matheus, porque o que acontece é o seguinte, qual que é a diferença de uma norma social, de uma norma moral, por uma norma legal? Quase tudo o que virou lei hoje é porque lá no passado nasceu como um costume, como uma regra. Aí, o que acontece? Às vezes, você tem uma regra social que ela não tem coercibilidade, ou seja, e ela também não tem sanção. Então, você não consegue obrigar as pessoas a fazer nada. Agora, a partir do momento que você fala assim, olha, se você não fizer tal coisa, você vai ter uma consequência X, ou pagar uma multa, ou ser preso, ou ter que indenizar,
Aí as pessoas, elas pensam 2 vezes antes de desobedecer aquela regra. Então, na verdade, eu não sei se é inspiração, não, viu? Eu acho que é mais necessidade mesmo de organizar a sociedade, de normatizar a sociedade e de trazer regras de convivência mesmo. Que nem, por exemplo, você acha que se a gente tivesse consciência, ia precisar de ter uma plaquinha no banco do ônibus dizendo que aquele lugar é para gestante, para idoso, para deficiente, para pessoa portadora de deficiência? Se a gente tivesse bom senso, não ia precisar. Então, só que foi necessário criar uma lei. Por quê? Porque aquelas pessoas que desrespeitarem essa lei, elas podem ter uma sanção legal. Elas podem ter uma consequência disso. Então, eu acredito que as leis nascem dessa necessidade mesmo, de você normatizar uma sociedade, de você promover a paz social, e quando um costume, quando um grupo social precisava fazer uma coisa e não faz. Então, de novo, o exemplo do banco do ônibus. Se as pessoas tivessem consciência e já tivessem hábito de deixar reservado aquele espaço para as pessoas que portadoras de deficiência ou obesas, enfim, gestantes, enfim, não ia ser necessário você criar essa norma, entendeu? Então, eu acho que é isso. Não sei se é inspiração, não. Eu acho que é mais realmente a necessidade de você normatizar uma sociedade. Entendi. Obrigado. De nada. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Não, eu não acho que tá ok. Aliás, hoje nós fomos 3 horas direto, né? A gente foi no batidão hoje. Eu tô aqui faminto, tô varado de fome aqui, de vontade de fazer xixi, beber água. Fome com sede. É 2. Eu também tô morrendo de sede. Então, tá bom. A garrafinha que eu trouxe de água aqui já acabou já. Tá bom, queridos. A gente vai se falando, tá? Vou mandar material para vocês. Se tiverem alguma dúvida, pode me acessar. Opa! Tá caindo meu negócio aqui. Vocês podem me acessar. E aí eu vou passando para vocês as diretrizes da prova. E se Deus quiser, vai dar tudo certo. Ok, muito obrigado. Boa noite. Tá bom? Para vocês também. Bom Boa feriado. Noite. Mas eu vou postar um vídeo para vocês, tá? Na segunda-feira, eu vou pedir para fazer a aula, para que vocês não fiquem sem material para estudar durante o feriado. Tá certo. Boa noite. Tchau, tchau. Tá bom, gente? Boa noite. Boa noite. Já aqui a gravação, tá? Boa noite, Glauber. Sabrina, Matheus, Eduardo já foi, eu acho. Nossa, o Luiz agora que apareceu. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, boa noite.